Essa bandeira esteve comigo em um dos momentos mais importantes da minha vida, que marcaram minha vida para sempre. Fica no vídeo aí que eu te conto por quê. E aí, rapaziada, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Hoje eu vim falar para vocês o que essa bandeirinha aqui tem a ver com um dos momentos mais importantes da minha vida, que vai ficar marcado na minha vida para sempre, né? Vou deixar ela aqui, mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre a minha experiência com o EB, o Exército Brasileiro, e o que isso mudou na minha vida, quais que os benefícios, malefícios que tiveram na minha vida. Essa mensagem aqui, o porquê que eu quero passar essa minha perspectiva, né, sobre isso, como foi a minha experiência, eu acho que ela vai servir para aqueles que ainda estão em dúvida para entrar, para aqueles que têm dúvidas sobre o Exército, acham que é uma coisa, mas é outra na verdade. Então, e eu acredito que a maioria também tem uma visão muito errada de como é o Exército Brasileiro. E lembrando, essa é a minha perspectiva, é a minha experiência. Não significa que é assim para todo mundo, tá bom? É a minha opinião sobre. Mas vamos lá. Vamos do começo, né? Vamos gerar um contexto aqui. Eu entrei no Exército, na época, porque foi em 2021, né, que eu entrei, porque nessa época eu estava um pouco meio perdido do que eu queria. Eu já tinha saído da escola, jogava vôlei na época, só que eu tinha saído do time que eu jogava, e eu estava meio perdido do que eu queria fazer, não sabia se eu queria fazer faculdade, se eu queria tentar algo na internet, se eu entrava em certo emprego, que era meio complicado na época, porque sem reservista o pessoal não contratava. Então eu tava meio, adolescentezão, perdido, o que eu faço, né? O que eu fiz? Na minha cabeça eu criei uma analogia, né, que pra mim fez sentido. O meu avô, ele já serviu o Exército e na época foi bom pra ele. Ele já contou algumas coisas sobre. Eu tinha um amigo próximo que estava servindo e eu via pessoas próximas a mim falando algo sobre aquilo ali. Olha o passarinho, bonitinho. Mas eu tinha essa familiaridade com o Exército. Não era extremamente próximo assim, mas assim, meu avô já tinha comentado alguma coisa sobre, meu amigo lá na época tinha falado como é que estava sendo a experiência dele e tal. E eu, perdido, naquela desordem mental, eu pensei exatamente desse jeito. Tô fazendo nada, caçar um problema pra mim. E aí veio a ideia, né? Vamos me alistar. Não tinha rumo. Vamos procurar um rumo. Que eu acho que é até um conselho, que eu vou dar uma pausadinha aqui no assunto que eu quero falar. Mas até um conselho. Se você não sabe o que quer fazer, como fazer, só começa alguma coisa. Pelo amor de Deus, começa algo. Você começando algo, você começa a achar resposta. Você começa a ver o que você realmente quer. É isso aí. Não sei se vocês entenderam o assunto aqui. Mas me alistei, fiz todo o processo de entrar no Exército. Tem o TAF, tem as entrevistas, tem o exame médico. E eu fui passando em todos, fui passando. E aí quando eu me vi, eu já estava lá dentro do batalhão, vestido com a calça jeans, tem um padrão, né? Calça jeans, camiseta branca, cinto, sapato preto e cabeça raspada. Essa é a fase do conscrito, né? A fase que você odeia olhar sua cara, é a fase que você fica mais feio do que você acha que você é, você vê que você é mais feio ainda, mas assim, é uma fase engraçada, é uma fase diferente. Todos os dias você vai no Exército, se apresenta vestido dessa forma, e é uma fase ainda eliminatória, algumas pessoas ainda saem nesse período. Mas assim, eles te ensinam mais ou menos como que vai ser o internato, que é o processo pós isso. Então começa ali já uma introdução do que é Exército, beleza? Fico pensando aqui a galera que era conscrito e foi eliminado.
Então o cara já tava com a cabeça raspada já e teve que não servir, né? Pô, vida triste. Mas assim, eu tava com aquela visão de tipo, cara, eu já dei uma pesquisada, eu sei que é pauleira, é ralado, vai ser difícil, mas vamos lá, vamos fazendo o que tá pedindo e vida que segue. E aí nessa época eu continuei, né? Eu passei, como conscrito eu entrei e virei recruta, né? Aí começa o internato. Você tem um dia, eles te passam uma lista, pelo menos pra mim foi. Te passa uma lista do que é necessário pra você se apresentar lá no dia de você entrar pro internato. E eu lembro que eu fui um dia só, no final de semana, extremamente corrido até conseguir tudo. Uma lista grande, bastante coisa. Beleza, corri atrás, comprei o que deu, arrumei o que deu, peguei emprestado, beleza, deu certo. Cheguei lá, mochilão, pá nas costas, me apresentei lá, beleza. A partir dali, você é recruta, você já é um militar do exército. Aí já não tem mais desculpa, não tem volta. Você tem que servir lá, você tem que estar lá dentro. Então já não tinha mais pra onde correr. E eu tinha plena ciência que eu ficaria lá dentro um mês. Beleza? Pô, um mês lá dentro, com um monte de cara, pegado, mas vamos lá, difícil, vai ser isso aqui mesmo. Já na primeira semana ali, no primeiro dia, vamos falar do primeiro dia de recruta, loucura, já te mostram que aquilo ali não é sua casa, não é lugar, assim, não é a sua casa que você mora, lá na sua casinha lá com papai e mamãe. Ali é sua casa agora, porém, você vai ter que aprender um monte de coisa. Você vai ver que não é como você acha que é. Beleza. E você já no primeiro dia, você já vê aonde você entrou. Que ali não é sua casa, não é como você está acostumado a conviver. Mas por que disso? Durante o processo do internato, eu comecei a reparar, ouvir, eu era muito disso. Em vez de querer falar e querer... Não, eu aprendi a olhar e ouvir. Eles falam sobre isso, observa, ouve. Você vai entender que aquilo ali tem necessidade. Primeiramente, por que você no começo é meio que tratado como cachorro? Mas não é necessariamente assim. Eu interpreto o exército, o ambiente lá, essa é a minha perspectiva de como eu interpreto isso. Mas imagina que o recruta, o soldado, ele é o irmão caçula. O cabo é o irmão do meio e o sargento é o irmão mais velho. Eu nem vou falar das outras patentes que tem, porque eu vou falar do que você mais tem contato ali quando você é recruta. É mais que esse pessoal. Cabo, sargento, tenente, capitão. E olha lá. Mas você vai ver mais esse pessoal assim. Quando você vai ter contato com essas pessoas, eu interpreto dessa forma. O cabo, o recruta, soldado, ele vai ser o irmão caçula, o irmão do meio é o cabo e o sargento é o irmão mais velho. Então o mais velho que ele, que é o tenente. Mas assim, lá na tua casa lá, tu virava lá pro teu irmão mais velho, pra quem tem irmão, e tipo, sei lá, mandava seu irmão mais velho pegar água pra você? Não. Da mesma forma lá, é desse jeito. Então se fosse quem tem uma coisa chamada hierarquia, né? Então quem manda é quem tá acima de você. Quem tá abaixo obedece. Então por que no começo é tão ralado? Porque eles vão te ensinar hierarquia. Você tem que pensar que muita gente entra lá, eu acredito que todo mundo entra lá, não sabe como funciona aquilo ali exatamente. Então tem uma noção por internet, pela boca do outro, mas não sabe exatamente como é. Então eles têm que te ensinar como que funcionam as regras daquele lugar. E uma coisa que é extremamente importante é que para se manter uma ordem ali dentro, ou seja, para ser organizado, tem que ter voz de comando, tem que ter hierarquia. Porque senão tem desordem, tem caos. E eu acredito que uma instituição militar como o Exército não deve existir caos. Eu acredito que tem que ter ordem, tem que ter organização. Então por isso que tem tanta regra, tanta coisa para ser seguida, tanta coisa para ser feita. Mas é muita coisa assim?
Não, velho. Os caras só tá te ensinando a ser organizado, obedecer e fazer o seu. Simples. Então, imagina que é uma empresa e você tem que fazer o que está sendo pedido. É simples. Você tem um salário no fim do mês, você tem que fazer o que está sendo pedido e você tem que servir a sua pátria. Pronto. Eu acho, por um lado, que é muito melhor do que muita empresa por aí, porque te serve moradia, alimentação, um seguro, de certa forma, de proteção, sabe? Você tá meio que protegido, porque agora você é militar. Por um lado, você tá sim protegido. Você conhece muitos outros militares, né? Então, tá te dando proteção, moradia, comida. Tem muita empresa isso, que não vai te dar isso. Outra coisa também, te oferece ensino, né? Igual quando a gente entra, a gente aprende muito sobre história, a gente aprende sobre comportamento. Eu acredito que é uma coisa que pouca gente fala, é o quanto a gente aprende sobre comportamento. Eles te ensinam a se portar numa mesa, eles te ensinam a se portar perto de outras pessoas, a não falar alto, não falar baixo demais. Eles te ensinam respeito, principalmente, te ensinam o seu lugar na sociedade, o que você representa para a sociedade. Então, por exemplo, eu lembro do pessoal, alguns que serviram comigo, achar ruim de ter que ficar em pé no ônibus. Mas eles às vezes não entendiam o que estava sendo ensinado ali. Se você é jovem, você é homem, jovem, será que tu tem que ficar sentado no ônibus ou será que a senhorinha que está lá em pé que tem que estar sentada? Pô, é uma questão de respeito. A senhorinha deveria estar sentada e você em pé, não é? Você tem saúde, você está de boa, você é tranquilo, você é forte. Então, fica em pé, entendeu? Está te ensinando respeito, o seu lugar na sociedade. Mas o período do internato ele é muito para isso. Ele é para ensinar muita coisa para você. Ensinar sobre militarismo, ensinar como se portar. Tem até algumas coisas de etiqueta, né? Que eu estou falando sobre se portar. Você sentar numa mesa da forma correta, comer da forma correta, pegar o garfo, a colher, a faca. Então, é muito disso. E tem uma coisa que eu lembro, acabei de lembrar disso, isso era muito louco, que uma vez, já após internato, a gente estava num momento mais descontraído lá com os superiores, né? Aí eu lembro de um sargento falar sobre isso, que é o porquê que durante o internato o pessoal te gera tanto estresse, te leva a coisas que te geram muito estresse, momentos de estresse, essa loucura, pô, tu tem que treinar, você tem que fazer tudo com cronometrado, você come menos em certo período, porque uma coisa que é muita mentira que falam sobre o exército, você passa fome, fica assim, não, mentira, você come bem, muito bem. Eu ganhei 7 quilos no exército, quando eu entrei. Eu entrei com 50 quilos e saí, quando eu saí em um mês, um mês. E quando eu saí depois do internato, eu saí com 57 quilos, porque eu comia muito bem. Isso é uma coisa que eu não tenho nada a reclamar do exército, é o quanto eu comia bem lá dentro. A comida é muito boa, pelo menos eu dei muita sorte no meu batalhão, a comida era muito boa. E além de ser boa, era farta. Claro, você tinha tempo para você comer, tempo. Mas você entende o porquê do tempo, porque o tempo é valioso, o tempo ele é precioso, você tem que aproveitar o máximo dele, e lógico, você tem funções e coisas a fazer, e você não vai ficar gastando meia hora para comer, né? Pelo amor de Deus. Mas tem que comer no tempo certo, pô, nutricionista vai me dar uma bronca aqui e falar isso, eu concordo, você tem que mastigar a comida e tal, mas, pô, você é militar, você tem função, você tem o que fazer, você não vai ficar meia hora lá comendo. Beleza. Então, tá, lembrei do sargento, o que o sargento falou, né? A gente estava lá num momento mais descontraído, trocando uma ideia com o sargento, e aí ele falou do porquê dessa geração de estresse, né? Às vezes ficar um pouco sem comer, certas quantidades de hora, mas você comer bem o resto do tempo, água, se você aprender a fracionar a água, racionar a água e fracionar também. Você falar em coisas para você para te gerar estresse, isso tem uma parte do cérebro, eu não sei se é realmente assim,
mas se eu não me engano é uma teoria de um cientista que tem gente que utiliza, que é o cérebro reptiliano, né? É como se dividisse o cérebro em 3 áreas, e uma delas seria a área do cérebro reptiliano, que é uma área mais responsável por ser mais instintiva. Então, eles meio que atiçam essa área e ativam ela. E o que seria isso? Para ser mais instintivo, ele te deixa mais em alerta, em estado de alerta, ele te deixa... Você responde mais rápido para certas situações. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Uma situação de exemplo. Você está sentado numa mesa e aí cai alguma coisa na mesa. Uma pessoa comum, um civil comum, cai uma coisa na mesa, o civil. Nossa, assustou. Um militar que está nesse período já com bem ativada essa área, caiu uma coisa na mesa, o militar ele vai reagir muito mais rápido a isso. Às vezes ele não vai deixar cair, ou às vezes ele vai cair e ele já vai estar reagindo já àquilo. Será que isso é importante para um militar? Acredito que é de extrema importância, principalmente para poder cumprir suas funções e estar sempre em estado de alerta. Então eles ativam isso no período de internato. E é muito bom, assim, por um lado, e por outro lado é meio ruim, né? Igual a minha experiência, eu lembro de eu sair do internato, e aí eu fui comer pastel com uns amigos meus, e aí a gente tava lá comendo pastel, primeira coisa, eu entrei de um jeito, eu era, sei lá, tranquilo, normal, sossegado, eu saí em estado de alerta, eu ficava o tempo todo, puxei a cadeira para um lugar que eu tinha visão da pastelaria, né, tava numa feira comendo pastel, lugar que eu tinha visão ampla de onde que eu tava. Eu já não fiquei de costas. Geralmente eu ficaria de costas pra rua. Quando eu tava servindo, não. Eu peguei uma cadeira, tinha uma visão ampla de onde que eu tava. Eu ficava o tempo todo em alerta, assim, ó, que nem maluco, olhando pra tudo. E aí até me perguntaram, né? Pô, você tá bem? Você tá olhando pra tudo? Mas aí eu expliquei por que disso, né? Que no exército eles te deixam muito estressado e aí você fica meio alertão e tal. Na época eu não entendia muito bem. Depois eu fui perguntar pro sargento e ele me explicou melhor. Mas isso me trouxe vantagem e desvantagem, porque às vezes também qualquer coisa me acordava no sono, eu acordava muito rápido. Outra coisa é o sono. Pô, sono é complicado. Eu acredito que é um malefício que o exército te traz, é o sono. O famoso sono de militar. Eu dormia 3 horas por noite e olha lá, internato era 2 horas por noite, 3 horas por noite, numa noite boa. Tinha noite que você não dormia isso. Pegado. E depois você pega um costume de dormir pouco. Então, até hoje, eu tento dormir 8 horas, eu não consigo. Eu durmo ali 6 horas, 7 horas no máximo, se eu estiver muito cansado. Se eu estiver num dia muito bom, um final de semana aí que eu tô de folga. Mas, enquanto eu estava lá, eu dormia 3 horas no máximo por noite. E é uma coisa que é um malefício para a vida, dormir pouco. Mas, assim, os benefícios também que trazem para você já no internato. A organização, principalmente. Como eles ensinam ordem e hierarquia, você leva isso para sua casa, querendo ou não. Então, eu lembro de levar para casa essa questão da ordem. Então, eu chegava em casa, eu queria organizar minha casa. Eu queria arrumar meu quarto. Eu queria arrumar minha casa, deixar ela limpinha. Eu queria estar sempre com o ambiente limpo, organizado. E ambiente limpo e organizado leva a mente a ficar limpa e organizada também. Tem muita relação o seu ambiente que você vive com a sua mente. Se o seu ambiente está bagunçado, está sujo, provavelmente você está em desordem mental. Não sei se isso é verdade, para mim é verdade, eu acredito muito nisso. Eu aprendi isso no exército. Aprendi que um ambiente sujo, uma casa suja, é uma cabeça ruim, uma cabeça fraca. Então, quando você organiza... Primeira coisa, para você estudar, para você manter ordem na sua vida, começa arrumando seu quarto, arrumando sua sala, sua casa. Arruma sua casa que o resto começa a se organizar. Você tem mais tempo para estar num ambiente calmo, tranquilo, com uma boa iluminação. Você vai ver que as coisas começam a fluir melhor. Então eu chegava na minha casa e começava a organizar mais minha casa, deixava ela limpinha. Eu era muito mais disciplinado, principalmente com horário. Eu fazia tudo cronometrado. Ah, quero beber água e tal, você quer beber água. Sai de forma, vai lá, você tem 10 segundos para beber água. Enche o cantil, volta em forma, já volta bebendo, guarda o cantil. É isso aí, é 10 segundos. Você tem tantos segundos para... Vai lá, corre, pá, sei lá. Vocês têm 4 minutos para comer.
Comia em 4 minutos, comia bem e entrava em forma. O internato é de extrema importância. Acho que é o período que você mais aprende sobre coisas que vão realmente refletir na sua vida fora do exército. Coisas que vão refletir na sua vida pessoal. Pós-internato, aí vem também aquela rotina. A rotina do militar, de acordar cedo, às vezes não ter horário para acordar, porque tem algum tipo de missão, treinamento para você fazer. Aqui na onde eu servi, no batalhão, tem uma área de treinamento muito grande, que é a Fazenda Tatu. Então a gente vivia fazendo treinamento lá, era muito bom. Você às vezes tinha que estar lá no batalhão 3 horas da manhã. Então não tem certo um horário definido, mas depois de um tempo meio que tem um horário definido. Então você chega a certo horário, vai embora a certo horário, seu salário vai sempre cair no final do mês certinho. Por um lado, para quem está procurando uma certa estabilidade, é bom. Você sabe que você está ali empregado pelo menos por um ano. Pelo menos por um ano você vai estar empregado. Você consegue pagar algumas contas que você às vezes está endividado. Você consegue... Se está difícil pagar as contas, você tem algum lugar para você comer, você almoçar, jantar. Tem um lugar para você morar se for de extrema necessidade. Então, se você está perdido e não sabe necessariamente para onde ir, às vezes é uma necessidade, o exército ele não é tão ruim assim. Eu lembro muita gente falar, né? Você vai lá para capinar e pintar passeio, pintar meio fio. Cara, se tem uma coisa que eu aprendi é... Se você deixa a sua casa bagunçada, igual eu tinha falado agora há pouco, sua mente também é bagunçada. E isso diz muito sobre você. Aí tá, beleza, uma instituição militar igual o exército. Você não vai arrumar a sua casa? Lá é sua casa. Você não vai arrumar a sua casa? Você vai deixar o mato alto? Você vai deixar tudo sem pintar? Desorganizado? Não, cara. Então essa visão errada que tem sobre o exército, que o pessoal só fica capinando, pintando, é por causa disso, de pessoas desorganizadas que não têm essa visão. Não entendem o porquê deixar sempre limpo e organizado, pintado. O pessoal faz isso para poder lá ser organizado. É o reflexo de lá. Pessoas que fazem isso é lá, tá ligado? Lá é organizado. Então, tem essa visão muito errada sobre o exército. E outra, que o exército deixa o cara mal, o cara ruim, nada a ver. Uma das coisas que a gente mais aprende lá, quando a gente entra, é a união, é ser unido mesmo. Pessoal, na época tinha um cara do meu pelotão, que ele era muito desunido da tropa, e assim, ele não queria fazer o que era pedido. Logo, o pessoal do pelotão começou a ver isso e meio que criar rixa com ele. Os superiores ensinaram pra gente união na base da marra. Então a gente teve um dia que a gente pagou flexão, canguru, polichinelo, tudo que vocês imaginar, por causa desse cara. Mas desse dia em diante, que todo mundo sofreu junto, a gente aprendeu a união. Aprendeu muito sobre união. A gente se tornou um pelotão muito mais unido e a gente meio que se interpretava como família ali, sabe? Então tem muita gente que faz os irmãos ali de exército ali e tal. Eu infelizmente não tive, mas pra mim, assim, a experiência foi muito boa. Então você não sai de lá ruim. Pelo contrário, você sai muito mais controlado da sua cabeça. Te ensinam a ter calma, não agir por impulso. Te ensinam a ser muito mais calmo, tranquilo, centrado, organizado. Te ensinam a comer na hora certa. Te ensinam que tem hora pra comer, tem hora pra beber água, tem hora pra fazer suas tarefas. Então, pô, sinceramente, quem tem visão de que exército é uma coisa ruim, tá muito enganado, na minha perspectiva. O exército ele é muito bom pra muita gente. Às vezes não seja pra você, porque você pode ser que esteja num caminho melhor. Você não precisa daquilo ali para poder se direcionar no seu caminho. Mas tem gente que às vezes precisa disso e sai de lá com uma visão muito melhor. Se eu, hoje, com a perspectiva que eu tenho sobre vida, sabendo que às vezes eu ganharia mais dinheiro com a internet, ou eu ganharia mais dinheiro em determinada empresa, eu tomaria a decisão de não entrar no exército? Acredito que não. Eu entraria novamente no exército, porque eu saí com uma cabeça diferente de lá. Eu saí com uma mentalidade
de coisas que às vezes eu não aprendi quando eu era mais jovem, que lá me ensinou, e hoje eu só faço coisas porque eu aprendi lá. Então essa experiência foi de extrema importância para mim. Mudou muito quem eu sou. Se tem alguém que tem dúvida sobre entrar, essa é a minha perspectiva. Eu tenho muito mais a falar sobre o Exército, tem muita história para contar. Acredito que talvez eu faça futuros vídeos sobre isso. Mas por hoje é só. Se você pegou uma visão legal sobre o Exército, deixa um like aí, se inscreve, comenta, troca uma ideia comigo aí. Às vezes você tem uma visão diferente sobre o Exército, não é a mesma que a minha, que é super normal. Então, bora trocar uma ideia aí, fechou? Obrigado, rapaziada, obrigado por quem ficou até aqui. Valeu!